Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e para aqueles que amam o contexto histórico, cultural do Antigo Testamento. Essa obra é lançamento, tá? Comprei por uma indicação de um amigo meu, a história primitiva de Deus, Yahvé e outras divindades no antigo Israel. Aqui ele vai falar do culto a Baal, do culto a Asherah, do culto a El. Inclusive a live que eu fiz ontem, eu tenho bastante materiais sobre isso, né? Um dos livros que eu consultei para fazer a live foi esse aqui. Foi esse aqui, ó. Tá? Um livro maravilhoso do erudito em Antigo Testamento, doutor, professor de Antigo Testamento, Mark Smith. E o seu doutorado foi voltado a essa área. Ou é voltado a essa área. O contexto histórico ali e cultural do Antigo Testamento. Essa obra aqui, ó, foi lançada a primeira edição em inglês em 1990. 12 anos depois, em 2002, foi lançada a segunda edição em inglês, totalmente revisado e ampliado. Tá? Aqui fala sobre ele, ó. Mark Smith é presidente da Scribal Chair of Bible e professor na Universidade de Nova York. Aqui é só um resumo, mas ele é professor, doutor em Antigo Testamento. Tá? O camarada é um monstro. Monstro. Tá? Então, e essa obra aqui, ele prova, tá? Os documentos históricos, a arqueologia, que Yahvé, tá? Ele disputava com outras divindades o coração do povo. Como eu expliquei ontem na live, né? A cultura cananita, a cultura de Canaã, que era politeísta, enoteísta, praticava monolatria, influenciou Israel, influenciou os escritos de Israel, tá? E influenciou os livros bíblicos. Por isso você vê os profetas o tempo todo, batendo de frente, né? E pesado contra a idolatria. Tá? Então é um livro maravilhoso. Ele, como eu falei para vocês, foi lançado agora. Faz uns 3 meses que essa obra foi lançada. Tá? Pela editora Vozes. As editoras católicas já são maravilhosas, né? As católicas são as melhores, gente. Só lança obra de peso, né? Só lança obra de peso. Aqui, ó, a primeira edição em inglês em 90, a segunda edição em inglês em 2002, tá? Agora ela foi traduzida para o português. Aqui está o sumário, o preâmbulo à segunda edição, o preâmbulo à segunda edição. Aí vem a introdução, ó. Pesquisas recentes sobre divindades, tendências importantes desde 90, desafios teóricos, Asherah, nova discussão, retrospectiva, agradecimentos, abreviaturas, introdução. Tá. Aí na introdução ele vai trabalhar a questão da compreensão da religião israelita e pressupostos para esse estudo. Aí a partir da página 71 começa o primeiro capítulo, que ele vai trabalhar aqui, ó, deidades em Israel no período dos juízes. E também, gente, já é um fato que Juízes foi escrito no período ali da monarquia de Israel. Tá? As evidências internas apontam para isso. Juízes não foi escrito antes da monarquia. Foi escrito depois da monarquia. Depois eu posso falar sobre isso, né?
sobre a história deuteronomista, Pentateuco, enfim. Aí você tem aqui, ó, no capítulo 1, você tem as subdivisões, como herança cananeia de Israel, Yahvé é El, como eu expliquei ontem na live, ele é o rei dos deuses, é o soberano, o santo, o sábio, o pai dos anos. E ele era representado como um velho de barba branca sentado no trono. E o símbolo de El era o touro, também chamado de touro El. E todos os títulos dados a El foram dados a Yahvé. A Yahvé. E aí, com o passar dos anos, Yahvé vai se tornando o principal Deus. Aí vai surgindo o monoteísmo. Mas Israel nunca foi monoteísta. Se tornou monoteísta, mas não era. Depois Yahvé e Baal, filho de El, juntamente com Áxera. Tá? Eu expliquei ontem isso na live. Yahvé e Áxera, ambos eram casados. Yahvé era esposo de Áxera. Por quê? Você fala isso, Elise? Porque a arqueologia já provou. Não tem o que fazer. Tá? E o culto a Yahvé e a Áxera eram juntos. Ó, convergência das imagens divinas. Convergência na religião israelita. Israel e seus vizinhos. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2. Yahvé e Baal. Tá? Houve uma época em Israel que o culto a Yahvé foi erradicado e Baal se tornou o principal Deus. Você vê isso na época de Acabe. Tá? Aí vem os subtópicos, né? Adoração a Baal em Israel. Imagens de Baal e Yahvé. O papel da monarquia. Primeiro discurso. Yahvé e Anat. Anat, segundo a mitologia cananeia, era esposa de Baal e ambos eram irmãos. Tá? Capítulo 2, né? Capítulo 3. Yahvé e Áxera. Aí vem distribuição do registro bíblico, o símbolo da Áxera, as evidências epigráficas. Áxera, uma deusa israelita. Uma deusa israelita? Assimilação das imagens de Áxera. Discurso. Linguagem de gênero para Yahvé. Yahvé e o Sol, capítulo 4. O registro bíblico, o papel da monarquia, a assimilação das imagens solares. Isso aqui é fato, porque se você ler o capítulo 4 de Deuteronômio, Deus fala para o povo não adorar estrela, sol, lua, e o povo adorava tudo. Confere também Sofonias capítulo 1, que denuncia isso, Sofonias. Sofonias denuncia isso, a adoração dos astros, né? Capítulo 5, práticas cultuais já vistas. Lugares e símbolos cultuais já vistas, práticas associadas aos mortos, o sacrifício, tá? O sacrifício. Capítulo 6, as origens e o desenvolvimento do monoteísmo israelita. Como foi? Aí o período dos juízes, a primeira metade da monarquia, a segunda metade da monarquia. Aí vem o exílio. E o monoteísmo israelita em perspectiva histórica. Capítulo 7, que é o pós-escrito, né? Retratos de Yahvé. Processos que levaram retratos divinos em Israel. A ausência de alguns papéis cananitas divinos no registro bíblico. Aí você tem um índice de textos, índice de citações bíblicas, textos intertestamentários, referências judaicas pós-bíblicas, textos de Ugarit, outras inscrições do Oriente Próximo, clássico, índice de autores, índice remissivo, ou índice analítico. Tá? Quantas páginas, Elias? Total, essa obra tem. Essa obra vai ter 333 páginas.
333 páginas. Aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. O índice analítico, você vai ter os assuntos que ele aborda. É como se fosse um índice remissivo. Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês verem. Ó, como adivinhação, você vem nas páginas 187 e 188. A página também 206 e a página 247. Vai falar sobre adivinhação. Cadê? Apolo. Meu Deus, muita coisa aqui, ó. Baal. Adoração desse Deus pelos israelitas. Tá aqui as passagens. Tá aqui as páginas, né? Como deidade fenícia, aqui as páginas. Como Deus da tempestade, tá aqui as páginas. Como guerreiro, tá? Culto a esse Deus no período de dos juízes. Que vários personagens ali tinham o nome de Baal. Um desses personagens era Gideão. O nome dele era Jerubaal. Tá? Anate, sua irmã, esposa. Áxera, El, aqui, ó. Que tinha a imagem de touro, né, associado a ela. Enfim, o índice analítico é top. Vamos pegar aqui, queridos, no capítulo. Todos os capítulos são bons demais. Todos. Mas vamos pegar aqui, ó. É o capítulo 2, Iavé e Baal. Está na página 129. Ele traz muitas informações, mas muitas informações. Tá aqui, ó, capítulo 2, Iavé e Baal, o subtópico Adoração a Baal em Israel. E praticamente todas as páginas você vai ter notas de rodapé, ele indicando obras, citando autores, enfim. É uma obra maravilhosa, totalmente acadêmica, mas a linguagem dá para se entender, tá? A obra é acadêmica, mas a linguagem é fácil de se compreender, tá? Principalmente aqueles que estudam o assunto, né? Ó, de acordo com o registro bíblico, a adoração de Baal ameaçou Israel desde o período dos juízes até a monarquia. Isso aqui é verdade. Presume-se que, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, esse foi o caso do reinado de Salomão, que foi devastado pela idolatria, né? Salomão se apostatou. Nomes como Baal, como elemento teofórico, como Jerobaal, Isbaal e Meribaal, têm sido tomados para indicar que a sociedade israelita, incluindo alguns ciclos reais, via a adoração de Baal como uma prática legítima. Na verdade, alguns estudiosos interpretam esses nomes como evidência tanto de que Baal era um título de Yahvé, quanto de que o culto de Baal coexistiu com o culto de Yahvé, era juntos. Inscrições de Samaria, tem um livro do Israel Finkelstein sobre isso, né? A capital do Reino do Norte, fornecem um testemunho importante para os séculos 9 ou 8 a.C. Essas inscrições, chamadas de ostracos de Samaria, contêm pelo menos 5 nomes com o elemento teofórico de Baal, em oposição a 9 nomes com o componente referente a Yahvé. Por contraste, não há nomes pessoais com Baal como elemento teofórico que nos tenham sido preservados em Judá. Esses dados levaram a alguma especulação acadêmica sobre a aceitação generalizada de Baal desde o período dos juízes até a queda do Reino do Norte em 722, especialmente no norte. De acordo com o 1 Reis 17 a 19, capítulo 17 a 19,
O século IX foi um momento crítico para o culto de Baal em Israel. As fontes bíblicas e extrabíblicas fornecem uma ampla variedade de informações relativas ao culto de Baal em Israel e na Fenícia durante esse período. O registro bíblico apresenta dramaticamente a propagação do culto ao Baal fenício na Samaria. Jezabel, filha de Etibaal, rei de Tiro, e esposa de Acabe, rei do reino setentrional, eu estou enxergando mal, setentrional, foi grande patrocinadora do culto a Baal. Primeiro, Acabe construiu o templo para Baal, que se diz ter sido na Samaria. Em 2 Reis, do 13:6, fica claro que Baal tinha seu próprio templo nos arredores de Samaria, separado do culto do Deus nacional, que é Yahvé. Acabe também ergueu uma Áshera, cuja localização e relação com Baal não são especificadas. E aqui você tem nota de rodapé o tempo todo. Elias, o inimigo de Acabe, e as medidas que Acabe e Jezabel tomaram para apoiar o culto a Baal na capital são apresentados em 1 Reis, do 17 ao 19, os capítulos. Jezabel perseguiu os profetas de Yahvé, mas providenciava pagamentos aos profetas de Baal e Áshera. Mais tarde, num discurso a Yahvé, Elias diz que é o único profeta de Yahvé que escapou de Acabe e Jezabel. Aí vai falando. Tá? Trabalha os textos bíblicos e trabalha a arqueologia. Então, são evidências. Não dá para correr disso. Tá? Que você conhece o desafio que Elias fez no Monte Carmelo. Tá? Depois ele vai citar os textos que foram encontrados, né, nas escavações arqueológicas sobre Baal, tá? Que era muito proeminente, que se tornou um deus principal uma época em Israel, muito cultuado, apesar que muita gente ainda adorava Yahvé, mas era um culto sincrético, né? O politeísmo estava enraizado, o politeísmo e a monolatria no povo de Israel. Então, a arqueologia desmonta o argumento que Israel era monoteísta. Não era. Não era. Israel se tornou monoteísta, mas nunca foi em suas origens, tá? Aí ele vai falando aqui, ó. Muita coisa, gente. Tá? Cita Oséias, ó. Deixa eu correr porque é muita coisa. Aí no subtópico 2, ó, no capítulo 2, imagem de Baal e Yahvé. Várias descrições semíticas ocidentais enfatizam a teofonia de Baal na tempestade. Ele é o Deus da tempestade, o Deus dos raios, dos trovões. É aquele que cavalga sobre as nuvens. Ou seu papel como guerreiro. Tá? E essas imagens também, ou esses títulos foram dados a Yahvé. Essas duas dimensões de Baal estão explicitamente ligadas, que é os textos das escavações arqueológicas, bem como em algumas iconografias. F.M. Cross trata diferentes descrições de Baal como um único gênero, com 4 elementos que aparecem nessas passagens em graus variados. Os 4 componentes são, segundo esse erudito, a marcha do divino guerreiro, as convulsões da natureza à medida que o guerreiro divino manifesta o seu poder. Terceiro, o retorno do divino guerreiro à sua santa montanha para assumir o reinado divino. E quarto, a expressão da voz do divino guerreiro, ou seja, o trovão. O trovão era a voz de Baal, né? Vinda de seu palácio, fornecendo chuvas que fertilizam a terra. Baal era o deus também da fertilidade. O material bíblico que ridiculariza outras divindades reserva para Yahvé o poder sobre a tempestade. Poder esse que era dado a Baal. Aí tem aqui os textos bíblicos, ele cita. Descrições bíblicas de Yahvé como Deus da tempestade. Aqui os textos. E guerreiro divino. Tá? Mostram explicitamente
essa unidade e esse padrão subjacentes no Salmo 18. E tem outros textos aqui. Que dramatizam a progressão meteorológica subjacente na imagem de Yahvé como guerreiro. Todas as três passagens pressupõem a imagem da tempestade movendo-se para o leste a partir do mar Mediterrâneo para a costa. Essa força é retratada como características humanas. A procissão do guerreiro divino é acompanhada por um contingente de seres menos divinos. O antecedente ugarítico de Hassef, na comitiva de Yahvé, que talvez inclua Hassef como um guerreiro, como um Baal, tá? Relacionado com os Taninim bíblicos, apesar de o poder de outras deidades marciais do Oriente Próximo, se manifestou na tempestade. Amun, que é os deuses, Marduk. A proximidade de terminologia e de imagens entre o Ugarit e a evidência bíblica aponta para uma influência cultural nativa sobre as descrições meteorológicas de Israel, ou melhor, de Yahvé. Então, o que eles descobriram nas escavações arqueológicas? Os mesmos títulos dados a Baal os títulos dados a Yahvé, gente. Ah, mas isso aí não pode. Aí você pega aí uns arqueólogos ultra ortodoxos, não aceita isso, os caras negam as evidências, não tem o que fazer. Pô, Elias, mas isso aí mexe com minha fé. Nunca mexeu com minha fé. Não mexe. O cara tá provando, tá lá a arqueologia, tem lá os dados, tudo. Você vai falar o quê, gente? Contra fatos não há argumento, não há o que fazer. Tá? Os títulos dados a Baal foram dados a Yahvé. Tá? Foram dados a Yahvé. Ponto. Não tem o que falar. A tradição israelita modificou a sua herança cananeia, moldando a marcha do guerreiro divino, especificamente para o elemento do santuário sudeste de Yahvé, alternativamente chamado de Sinai, Farã, Edom e Teimã. E nas inscrições de Kutlet Aijihud, essa modificação pode estar subjacente na diferença entre o epiteto de Baal, aquele que cavalga sobre as nuvens, tem um salmo, né, acho que 84 fala sobre isso, e um título de Yahvé, o que cavalga por sobre as estepes, no Salmo 68:5. Embora um pano de fundo comum para essa característica seja evidente a partir de outras descrições de Baal e Yahvé, a noção de Baal a bordo de uma carruagem de guerra alada está implícita, aqui, ó, um elemento na comitiva meteorológica de Baal, que é os documentos, né? Refere-se às rodas da teofania da tempestade de Yahvé, o que pressupõe uma carruagem de guerra divinal. O Salmo 18, 2 Samuel 22, 11, apresenta Yahvé cavalgando sobre o vento, rodeado por nuvens e tempestades. Essa imagem forma a base para a descrição da carruagem divina. Está aqui, ó, Ezequiel, Salmos. Da mesma forma, pressupõe a imagem da carruagem de tempestade. Coroas o ano com teus benefícios, e teus rastros emana a fartura. Similarmente, a carruagem da tempestade de Yahvé é a imagem presumida em Abacuque 3:8 e o versículo 15. Aí ele vai continuando aqui, ó, falando, ó, provando, né? Com evidência. Aí vem o papel da monarquia, os reis, que fortificou mais ainda o culto a Baal e a outros deuses.
Gente, é muita informação. Aqui ele traz um excurso, né? Yavé e Anat. Anat não aparece muito no Antigo Testamento. Anat era a esposa de Baal e também a sua irmã. Ambos eram filhos, segundo a mitologia cananeia, de El e Asherah. Tá? Ele vai falar um pouquinho sobre Yavé e Anat. Aí vai para o capítulo 3 agora. Yavé e Asherah. Que Yavé se torna, na religião pagã israelita, o esposo de Asherah. O esposo de Asherah. Documentos arqueológicos têm trazido isso e hoje isso já é um fato. Tá? Não é mais, nem alguns na época contestaram, hoje não é mais contestado. O culto sincrético pagão em Israel envolvia Yavé, Baal e Asherah, tá? Yavé tomando o lugar de El, que segundo a mitologia cananeia, era El que era o esposo de Asherah. E como Yavé, tá? Os títulos dados a El foram dados a Yavé, Yavé agora é esposo de Asherah. Ele vai falar sobre isso aqui. Vai falar do registro bíblico primeiro, os textos bíblicos. Tá? Aqui vai falar do símbolo da Asherah. Não estou lendo mais por causa do tempo, tá, gente? Para não ficar muito longo o vídeo. As evidências epigráficas. Isso aqui é interessante. Asherah, uma deusa israelita. A assimilação das imagens de Asherah. Discurso. Linguagem de gênero para Yavé. É muita informação, gente. Muita coisa. Olha o que ele fala aqui, ó, na página 221. E aqui eu vou concluir. No período pós-exílico, pós-cativeiro, o culto a essas divindades foram erradicadas. Né? No período pós-exílico, os antigos motivos associados a El, Baal e Asherah na tradição cananita deixaram de referir-se aos cultos de deidades que não fossem Yavé. Com a morte dos cultos das antigas deidades cananeias, israelitas, as imagens associadas a elas sobreviveram. Fora disso, o desenvolvimento do gênero apocalíptico proveu fértil solo para material mítico. Esse gênero, mais do que qualquer outro, expressava conteúdo mítico em forma dramática, conforme Stone. Difusa especulação em áreas como cosmologia, astronomia e o calendário, representa um dos interesses centrais dos apocalipses judaicos, tais como o primeiro Enoque, e um novo desenvolvimento na literatura religiosa judaica. O interesse pós-exílico pelo antigo conteúdo mítico da herança cananeia de Israel era compatível com um novo interesse por especulação cósmica. Tá? No capítulo 4, Yavé e o Sol. Ele vai trazer o registro bíblico e vai trabalhando. Então é uma obra, gente, maravilhosa, tá? Para você dar aula em seminários, para você dar aula na escola bíblica dominical, para você dar uma palestra, ou até mesmo exposições bíblicas que você for fazer no Antigo Testamento, essa obra vai te ajudar. Uma obra bem recomendada,
uma obra que traz documentos arqueológicos, enfim, maravilhosa. E se você gostou de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá ok? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.